Então, no contexto, dentro dos proponentes, dos autores da teologia da libertação, eles vão dizer que a segunda corrente, né, primeiro que a sensibilidade pastoral, né, que o corte prático, sensibilidade pastoral, de ideias, a teologia com o contexto político e econômico, né, tem que ter esses fatores. A segunda questão da corrente apresenta-se aqui logo de início o contexto sociopolítico e econômico. Então, a questão social, a questão política e a questão econômica, né? A questão social, que no caso o Brasil é um país terceiro mundista, terceiro mundo, né? A questão política, que o Brasil tem uma disputa de um grupo de pessoas lutando pelo domínio de esquerda ou de comunismo ou do proletariado, e de um outro lado nós temos uma economia ainda frágil, porque nós saímos nos anos pós Segunda Guerra Mundial, nós deixamos de ser um país ruralista e começamos a migrar para um país de industrialização. A partir do governo de Getúlio Vargas, com a fundação, a inauguração das usinas, né, de aço, o Brasil começa a produzir matéria para manufaturada. Então o Brasil está ainda dando pequenos passos para um país de industrialização. Então nós não temos uma economia robusta, nós temos uma economia ainda em fio de navalha, porque saímos de um país agrário para um país industrializado, né? Nós estamos no meio do caminho, nós não temos mão de obra suficiente, as famílias ruralistas estão migrando para os grandes centros e mudando para a periferia dos grandes centros, né? A igreja não tem um corpo clerical que consiga atender toda a demanda de um país de dimensões continentais, de um continente. O Brasil é um continente, né? Então acontece, esses pontos frágeis, vulneráveis da social, né? O Brasil viveu muitos anos com uma fazenda abandonada. Ele vai ter características de país a partir da vinda da família real em 1808, que é aí que cria-se universidade, cria-se biblioteca, começa a construir teatro, Polícia Nacional, abrir estradas, água potável. Então começa a estruturar o país em 1808, 300 anos, o Brasil tornou-se um país abandonado, uma fazenda abandonada, né? Cada um vivia ali de acordo com o que tinha e acabou. Se tinha um grupo dominante, o resto era dominado. O período escravagista, o Brasil foi o último país a decretar a libertação dos escravos, praticamente. Então, o Brasil de organização, realmente um país organizado, está beirando 200 anos, né? Era novo, né? Tinha um pouco mais de 150 anos de existência, e agora o Brasil começa uma nova mudança, uma mudança de indústrias, implantação de indústria a partir do governo de Getúlio Vargas, né? A mudança da capital para o centro-oeste, para a expansão do país, no governo de Juscelino Kubitschek. Então nós temos inovações. A Segunda Guerra Mundial fortaleceu os Estados Unidos mais ainda, fortaleceu os aliados, né? Então, agora o Brasil é um país importante. Cuba opta pela Rússia, né? Pela União das Repúblicas Soviéticas, né? E existe aquele desejo do soviético tentar tomar a América Latina, né? Os Estados Unidos, por sua conta, ele quer manter o seu fundo de quintal, né? Se é que podemos dizer essa palavra pejorativa, os países da América Latina é chamado fundo de quintal americano. Então ele não quer deixar que o seu fundo de quintal tenha um inimigo nas suas costas de maneira alguma. E o maior país do continente sul-americano ou latino-americano é o Brasil. De um lado tem a Argentina, mas o Brasil é o maior país, né? Uma estrutura rico, né? Uma riqueza natural imensa, né? Então os Estados Unidos jamais deixaria.
Então o Brasil começa a ter uma importância no contexto político e também econômico muito forte na época, né? E aí, então, nasce a teologia da libertação a partir da Assembleia de Medellín, dos bispos católicos. O Vaticano II ele abre a janela da igreja, né? Abre nela, né? Areja a igreja com uma visão ampla, né? Esse momento, muitos teólogos tinham uma visão divergente daquela visão fundamentalista ou da igreja desde o Concílio de Trento. Então agora tem a oportunidade de implantar, de colocar, de debater, discutir, colocar em prática, né? Então tem o Vaticano II nos anos 60, 59, 60. Depois temos a Conferência dos Bispos em Medellín. Então ali a igreja rompe com a elite e torna-se a igreja dos pobres, né? Porque essa é a discussão, principalmente na Constituição Eclesial católica, né? Então, o que vai acontecer? Então, nesse contexto, a teologia da libertação encontra um terreno fértil para essa visão social, uma visão social da teologia. E nasce, então, a teologia da libertação, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo avança com toda a velocidade, né? Na Europa, em forma de neocapitalismo, em alguns outros países, sob a orientação de líderes cristãos, assume uma face menos desumana, ou seja, há uma distribuição de renda para os mais pobres, né? As lutas operárias, intervenções de Estado na regulação, na promoção do desenvolvimento social, mitigaram escandalosas situações criadas pelo capitalismo clássico. Ou seja, o capitalismo clássico era um capitalismo selvagem, enriquecia um pequeno grupo de pessoas com a miséria do maior grupo, né? Os lucros eram intocáveis. Mas o neocapitalismo tem uma visão diferente, ou seja, o patrão ganha também, mas os seus auxiliares, o empregado, vão ter participação nesse lucro. Esse é o chamado de capitalismo, um neocapitalismo, um novo capitalismo, né? Os povos da Europa adquiriram condições de segurança social, de higiene, de salário decente, de uma forma geral para todos. Então começa a mudar, uma mudança, é uma visão de comunidade. É realmente a visão do Evangelho do Senhor Jesus. Uma visão de comunidade, amar o teu próximo como a si mesmo, né? Você não tem coragem de fazer mal para o teu próximo, você não tem coragem de fazer para o teu próximo o que você tem coragem de fazer para você. Se você não tem coragem de cortar teu dedo, você não tem coragem de cortar o dedo do seu próximo. Então, ou seja, é dividir o pão. O milagre dos pães, né? Dos pães e dos peixes, ali é uma questão de distribuir, dividir entre si, né? E depois de todo mundo saciado, sobrou ainda pão e peixe. Isso por quê? Porque tem a família. Certamente a família que estavam seguindo a Jesus estavam em casa também faminto. Então puderam assistir a família. Então você é assistido e ainda você leva para a sua família. Essa é uma visão do Evangelho. O Evangelho de Cristo é isso. É você pensar em você, da mesma forma que você pensa em você, você pensa no teu próximo. A necessidade que você tem, o seu próximo tem. O que você quer para você, você quer que o seu próximo tenha. O amor cristão é esse. Isso é o amor cristão. É desejar para o outro tudo que você tem, tudo que você quer, tudo que você precisa, você anseia, você deseja para o teu próximo também. Então isso é muito importante, é um pivô do amor cristão. Isso não pode mudar. Tá? Então acontece, dentro dessa perspectiva do neocapitalismo clássico, onde todo mundo já tem um tratamento, né, pelo menos semelhante, o Estado acaba criando um Estado bem social. Tá? Então, com essa visão, o Estado cria um bem-estar, e um bem-estar social, tá? Reduzindo bastante a desigualdade sociais, generalizou-se bom nível de consumo, criou-se o sistema de pleno emprego, a ampla classe média deu à sociedade maior coesão. Então, uma sociedade onde a classe média é ampla, então há um equilíbrio, tá? Porque a classe
elitizada está muito acima da classe periférica. Então a classe média é aquela ponte, né, que assiste a elitizada e beneficia a classe periférica, né? Essa é a visão. Então, essa nova mudança após a Segunda Guerra Mundial vem trazer essa coesão para a sociedade de então. Essa faceta menos truculenta do neocapitalismo, onde, sobretudo, a economia de mercado, a economia social de mercado se impõe, faz com que não se percebesse tão claramente o que se passava nos países periféricos. Ou seja, lá na Europa, na América do Norte, eles achavam que o mundo inteiro estava bem. E, na realidade, estava bem só a Europa, os países aliados e o Norte. E os países periféricos estavam vivendo o capitalismo clássico, ou seja, o capitalismo selvagem, onde o lucro custando a vida dos mais pobres. É nesse contexto que a teologia da libertação vai nascer. Essa situação dos países periféricos vai abrir um racha para nascer a teologia da libertação, nesse terreno que nasce a teologia da libertação. Vamos para o próximo aula.